Vamos orar por este servo de Deus, que Deus o use essa noite para falar aos nossos corações. Vamos fechar os nossos olhos, vamos abençoar esta vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está o teu servo, aquele que o Senhor escolheu para ser ministro da tua palavra. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que o poder do Espírito o envolva neste momento e que as palavras que saírem dos seus lábios não seja dele próprio, mas que venha do Senhor, para ir de encontro aos nossos corações, às nossas necessidades, trazendo paz e também cura para nossas almas, Deus. Usa o teu servo com tremendo poder esta noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu quero saudar os irmãos, a igreja, nessa graça maravilhosa do Senhor. Graça que nos trouxe aqui. Graça, a manifestação do amor imenso de Deus. E o que nós simplesmente recebemos, não merecemos. Dizer para Deus, dizer para o nosso Senhor e Salvador Jesus, que nós não merecemos, mas Ele nos amou. E foi por amor que lá na cruz, Ele demonstrou, Ele derramou o seu amor imenso pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Quando eu recebi o convite para estar aqui, e há poucos dias eu soube que seria domingo de ceia. E eu falei para Deus, Senhor, eu quero trazer uma palavra, um texto, para o momento que a Igreja Presbiteriana de Assis vai estar vivendo. E eu quero ler com os irmãos o texto de Isaías, capítulo de número 53, para a nossa meditação nessa noite, em nome de Jesus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Nos deparamos com esse texto, e até porque o texto ele é o texto extraordinário para compartilhar com os irmãos que foi por amor o que ele fez por nós na cruz do Calvário. Foi por amor, tão somente. Não foi outra coisa, mas foi por amor. Com certeza lá na cruz o Senhor, olhando para a vida do povo, para a vida de pessoas que o entregaram à cruz, que o levaram à cruz, por força, né, do próprio homem. Mas eu gosto de entender essa expressão, quando ele foi levado à cruz. E ele foi levado à cruz não porque as autoridades daquela época o levaram, mas ele foi levado à cruz por amor, e foi levado pelo próprio Deus, o próprio Pai o levou à cruz. E isso foi por amor imenso a mim e a você, em nome de Jesus. Vamos ler o texto? Eu vou ler um versículo e a igreja fará a leitura do versículo seguinte. A partir do verso 1, o texto ele diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.
Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte posto, e nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento. Justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Todo esse texto maravilhoso do profeta Isaías, querido, faz sentido para a tua vida nessa noite ao participar da ceia. Toda essa profecia, 700 anos antes de Cristo, faz sentido para a vida da igreja, no nosso relacionamento tão profundo, no nosso relacionamento de amor com o Senhor. E eu quero compartilhar nessa noite, falar a respeito dessa verdade tão profunda. E num dia de ceia, a nossa reflexão, o desejo do nosso coração em ouvir mais uma vez a voz do Senhor. Deixar que o Senhor venha e nos trate, que o Senhor cuide do nosso coração. Que haja um encontro da nossa vida mais uma vez, um momento de quebrantar-se diante do Senhor. Derramar a nossa vida, derramar a nossa alma perante o Senhor. Porque foi por amor tão somente que Ele se deu por mim e por você lá na cruz do Calvário. O profeta Isaías, ele tem essa grande preocupação. E quando nós lemos Isaías, capítulo de número 53, eu começo a entender que é impossível você chegar até a pessoa maravilhosa de Jesus se você realmente não passar pela cruz. Cruz que Ele tomou, cruz que Ele suportou, tamanho peso, tamanha dor, tamanho foi o sofrimento de Jesus lá na cruz do Calvário. Não tem como o homem chegar a Jesus se ele não tiver um encontro com o Senhor da cruz. Se este homem não passar pela cruz do Senhor Jesus. Por isso nós aprendemos e nós temos esse conhecimento de que a morte de Cristo na cruz é o verdadeiro significado da sua encarnação. Na grande revelação do texto de João, capítulo 1, do verso de 1 até o verso de número 14, que é o relato maravilhoso da encarnação do Verbo, grande marco na história da humanidade. Ficamos maravilhados com a experiência de Isaías. Lá no capítulo 1, primeiro ele retrata a condição do povo, falando como é que estava o coração do povo. Um coração distante, um coração completamente fora do propósito de Deus.
Um povo que não tinha o conhecimento, que não queria ter uma vida com Deus. Isaías, ele é chamado no momento em que a espiritualidade, a vida espiritual, ele foi chamado no momento em que a nação estava em conflitos, em que a decadência espiritual estava atingindo a vida do povo na nação naquela época. Isaías, ele tem uma experiência profunda com Deus. Ele tem o seu chamado, um chamado para a vida de santidade, um encontro com Deus, sabe, de ter uma experiência profunda com o Senhor, de saber quem é Deus, como Deus chama, como Deus ele se revela ao coração humano. E nós nos realizamos com essa palavra de Isaías, capítulo de número 53. A forma como ele vai detalhando. E conforme eu vou compartilhando com os irmãos, você vai entender que esse é o texto mais fácil de você pregar e falar sobre o grande amor de Jesus. De falar sobre a cruz de Jesus. É aqui que nós estamos dentro do contexto. Saber que sem a cruz nós não estaríamos aqui. A igreja não estaria reunida. Mas foi por amor que ele foi em direção à cruz. Você vai perceber, amado irmão, que na caminhada, qualquer evangelho que proclama o amor de Deus, sem ressaltar que o seu amor o levou a pagar na pessoa do seu filho na cruz, o preço final pelos nossos pecados, é um falso evangelho. E o verdadeiro evangelho é aquele que fala sobre o único mediador. Aquele que ofereceu a si mesmo por nós. Jesus, ele morreu numa cruz, a demonstração do seu grande amor. E uma primeira lição que nós aprendemos é que a cruz é o lugar do encontro entre Deus e o homem. Essa foi a experiência profunda de Isaías com Deus. Eu gosto muito daquele hino, eu creio que a irmã, a organista, que toca, que vai dedilhando o teclado, ela consegue tocar o hino de número 270, que tem uma expressão que diz assim: morri na cruz por ti, foi para te livrar, meu sangue ali verti e posso te salvar. Quantas vezes, amados irmãos, nós cantamos esse hino? Quantas vezes a expressão desse hino vem calar lá no profundo do nosso coração e nós nos deleitamos em Deus, nós derramamos a nossa alma no Senhor, porque o autor sacro, ele vai dizer assim: olha, morri na cruz por ti, escrevendo, pensando, falando a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele ainda tem uma frase lá no hino que ele diz assim: olha, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Isaías, ele está trazendo isso ao nosso coração. Os nossos pecados levaram Jesus à cruz. O verso 5 expressa dizendo que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Acompanhe aí o verso 8, a parte B diz que por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. O verso 12, levou sobre si o pecado de muitos. Volta lá no versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Foi por amor. Foi por amor. Na cruz ele foi feito pecado por mim, por você, por nós, pela igreja. A espada da lei caiu sobre ele, pois era o nosso substituto. Eu não tinha condições. Nós não teríamos condições de fazer o que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. Por isso, no propósito de Deus, o Pai o levou à cruz. Versículo 6, acompanhe comigo. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Versículo 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Verso 4, volta lá, parte B. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Foi por amor. Jesus voluntariamente foi à cruz. Versículo 10 diz que quando der ele a sua alma, uma oferta pelo pecado, foi por amor. Verso 11, o seu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Foi por amor. Versículo 2, semblante completamente desfigurado. Não havia beleza nele, ele não tinha aparência nem formosura. Todos os nossos horrendos pecados foram lançados sobre ele, o seu rosto ficou desfigurado, ele foi feito pecado, maldição, o seu corpo foi ferido, ele ficou todo ensanguentado, seu corpo tornou-se cheio de hematomas e chagas. Toda a nossa tragédia foi lançada sobre Jesus. Ele ficou aflito, ferido, oprimido, traspassado, moído. Sofreu castigo. Ficou cheio de pisaduras. Foi por amor. Foi por amor pela sua vida. Foi por amor pela humanidade. Foi por amor tremendo que ele derramou a sua alma lá na cruz. Sofreu o castigo que era meu, que era seu, que era nosso. Na noite, diz a palavra, e nós aprendemos isso, na noite em que ele foi preso, sua alma estava angustiada até a morte, mas não desistiu, foi por amor. Foram 6 horas de vergonha e horror, foi por amor. É o que nós lemos na Escritura Sagrada, é o que nós temos de conhecimento, que ali, suspenso entre a terra e o céu, sofreu sede, dor, vergonha, humilhação, abandono. Ali desceu ao inferno para nos libertar do cativeiro do pecado. O próprio universo entrou em convulsão, houve trevas. O sol cobriu o seu rosto de vergonha. Foi por amor. Pela vida da humanidade, pela vida dos seus. Queridos, não podemos mensurar o sofrimento de Jesus naquela cruz. Quando eu leio esse texto, algo comove o meu interior, o profundo da minha alma diante de Deus, porque foi por amor que ele se entregou numa cruz. Ele não pediu nada, não exigiu nada. Ele simplesmente, por amor, em obediência ao propósito do Pai, ele se entregou. Nos lavou com o seu sangue, nos redimiu, nos transportou, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O peso dos meus pecados, dos seus e de toda a humanidade foi lançado sobre Jesus. Uma segunda lição que nós aprendemos, e o seu sofrimento foi por amor. Não pode ser medido.
Quando os meus filhos pequenos, eu fiquei encantado com as crianças daqui. Olhei para algumas crianças, todas elas com Bíblia na mão, e as melhores. Não é Bíblia barata, não. Não é aquela biblinha lá, sabe, baratinha, que se compra lá, talvez numa banca. Eu fiquei admirado de ver as crianças com Bíblia na mão. Irmãos, olha que responsabilidade nós temos de ensinar os nossos filhos que o que Jesus fez por nós foi por amor. E que eles precisam entender a dimensão desse amor imenso demonstrado lá na cruz do Calvário. Tamanho amor que Ele expressou por nós, os nossos filhos crescendo, amando ao Senhor, desejando conhecer Jesus e saber que Jesus morreu por eles. Pagou um preço muito alto. E quando os meus filhos começaram a ter esse conhecimento, e graças a Deus a minha esposa, eu pregando e ela com ele ali sentada no banco e sempre do lado dela. Aos 2 aninhos, a minha esposa falou do amor de Jesus aos meus filhos, aos nossos filhos. Os nossos filhos, se você conhecer e perguntar quando foi que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eles vão ter uma resposta para você. Eles vão dizer que com 2 aninhos de vida, eles aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Foi demonstrado aos nossos filhos o grande amor de Jesus. E hoje nós somos felizes porque eles têm um amor imenso pelo Senhor Jesus. Eles têm uma paixão extraordinária por Jesus. Amam servir a Jesus. E eu tinha o costume de chegar e perguntar: você ama Jesus? Que tamanho é o seu amor por Jesus? Eu ficava maravilhado, porque eles abriam os braços e diziam assim, desse tamanho. Eu amo. Irmãos, você imagina o amor de Jesus demonstrado por você. Porque eu simplesmente, numa palavra, eu posso dizer que amo Jesus. Eu não consigo medir o tamanho do amor de Jesus. Mas é um amor imenso. Não tem como eu medir o amor de Jesus. Mas ele é imenso. É um amor extraordinário. Aí me veio a lembrança do hino que nós também cantamos do nosso inário. E creio que a igreja também deve cantar, e que muitas vezes nós até cantamos pouco. É o hino de número 334. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado. Foi lá na cruz. Foi lá na cruz. Eu tive um encontro. E é olhando para a cruz que eu senti os meus pecados. Jesus tomando sobre Ele mesmo, suportando. Tamanho amor do nosso Pai, do nosso Deus. E isso Ele fez por amor. Agora você imagina, e pensando nos pecados de toda a humanidade. Era um peso incalculável, inimaginável, inigualável. E esse peso dos nossos pecados foi lançado sobre Ele.
E olha a audácia dos homens naquela época, quando Jesus estava morrendo na cruz, os homens lhe diziam: salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Salva-te a ti mesmo. Graças a Deus que ele não desceu ali naquele momento. Não deu ouvidos e prosseguiu rumo à sua missão em direção ao propósito do Pai, indo até o fim, morrendo por todos. Foi por amor. E ele se entregou. Foi por amor que ele se deu por nós. A multidão naquele tempo, amados irmãos, supunha. E a fraqueza mantinha Jesus preso à cruz, quando na verdade era a sua onipotente força. E maravilhosamente, não eram os pregos ou as cordas ou os guardas que o mantinham ali. Eram as cordas invisíveis do seu amor eterno, na demonstração do seu amor pela vida da sua igreja, pela vida do seu povo. Mas nós aprendemos e caminhamos para uma terceira lição dentro do texto, que na verdade é desconhecida a missão de Jesus, e que a missão de Jesus não era salvar-se a si mesmo, era entregar-se por amor. Naquela cruz, Deus satisfez a sua justiça, manifestando tanto a sua ira quanto o seu amor. O seu amor eterno, reservado na vida de seu Filho, foi estendido a nós, pois o Filho amado de Deus nos uniu a Ele mesmo naquela cruz, religando-nos ao Pai. Aí vem o apóstolo Paulo, na sua experiência tão profunda, lá em Gálatas, capítulo 11, versos 3 a 4, ele diz assim, que não pertencemos a este mundo e que o crente salvo por Cristo não pode ter raízes neste mundo perverso. Nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Ele simplesmente se entregou, foi por amor. Segundo o evangelista Marcos, o Senhor Jesus, ele foi crucificado às 9 horas da manhã e morreu às 3 horas da tarde. Foram 6 horas de sofrimento na cruz e solidão. Durante a maior parte desse período, ele ficou em silêncio. Não abriu a sua boca. Entretanto, quando ele falou, as suas palavras foram impactantes ao ressoar pelas ladeiras do Calvário. Quando ele diz: Pai, perdoa-os, perdoa-os, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, querido irmão, amigo, é a profundidade imensa do amor divino. Ele não se importou, ele não declarou a sua inocência, não clamou por sua libertação, não amaldiçoou os seus inimigos. Com certeza, pendurado naquela cruz, chorou por piedade em favor dos homens e clamou por misericórdia sobre eles. E o maior mistério é que, até mesmo enquanto falava, ele estava cumprindo o que era necessário para essa misericórdia, para que essa misericórdia estivesse disponível. O que ele fez foi por amor. A mensagem que a cruz nos transmite
não é sua, e sim daquele que nela morreu. Não é minha, é daquele que nela morreu. Ele é o centro da mensagem proclamada por ela. A cruz, ela é importante, tão importante, que é nela que nós entendemos que foi por amor que Jesus se entregou por nós. A sua morte garantiu a nossa vitória. Amado, serviu para nos desarraigar deste mundo perverso e nos religar a Deus, nos tirar das trevas e nos colocar na luz. Foi Ele quem nos tirou das trevas, colocando em nós a sua luz, a sua presença, o seu Espírito. Foi Ele que nos tirou deste mundo tenebroso, deste mundo em trevas, escuridão total. Eu estava e vivi assim durante muito tempo. Mas por amor, fomos alcançados. Por amor, fomos comprados. Por amor, fomos transformados. Por amor, somos constrangidos a estar aqui hoje, nessa noite, diante da celebração, numa noite de relembrar aquilo que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. Eu preciso relembrar esse momento, eu preciso viver esse momento. A igreja precisa se quebrantar diante de Deus. Eu preciso me derramar, abrir a minha alma, o meu coração, colocar o meu rosto lá no chão, no pó da terra, e reconhecer que foi por amor que Ele nos salvou. O grande presente que nós recebemos de Cristo Jesus. A cruz sempre esteve no coração de Deus. Sempre esteve diante dos olhos de Jesus. Você consegue entender que Jesus nunca se desviou dela, em nenhum momento. Quando vieram prender Jesus, as autoridades daquela época, Jesus abriu a boca? Jesus se defendeu? Ele tinha poder para acabar com todos eles, naquele momento da sua prisão. No entanto, Jesus, ele não abriu a sua boca. Jesus estava indo em direção à cruz. O Pai o levou. Deus o levou até a cruz. Isso lhe custou a própria vida. Foi morte na cruz. Seu sangue precioso que foi derramado lá por mim e por você. Eu quero nesse momento, em nome de Jesus, desafiar o teu coração. Você conhece o amor de Jesus. Você tem certeza, convicção da dimensão, do tamanho desse amor na tua vida, no teu coração. Mas eu quero desafiar você, e eu juntamente com você, nos derramar perante o Senhor. Eu não conhecia uma música que vocês cantaram. Talvez eu já ouvi, mas eu não sabia cantar. Foi por amor, é isso? Tem uma frase num cântico que vocês cantaram que expressa que foi por amor, é isso?
Isso, foi por amor que a sua vida entregou. Podemos cantar? Podemos?